Ela foi a primeira mulher a usar o fardão da Academia Brasileira de Letras. Foi eleita em 1977, na sucessão de Cândido Mota Filho. Todos eram meus amigos. Quando eles iam, a gente estava na rua conversando no botequim. A hora de ir para a academia, Adonias, todo mundo ia para a academia e iam me deixar no meu carro porque eu não podia ir com eles. Filha de Daniel de Queiroz e Clotilde Franklin de Queiroz, Raquel lembra com orgulho de suas raízes na região do Quixadá e Beberibe. Meu pai era bacharel, era fazendeiro principalmente. E a minha casa era uma casa de intelectuais. Tinha-se muito livro, lia-se muito. Eu me criei num ambiente, quando eu comecei a escrever, não era de admirar, porque era o meu ambiente normal. José de Alencar é parente, os 2 ou 3 lados da minha família. Minha mãe é Alencar, de pai, mãe, avó, tudo. Ela não usava o nome, usava Franklin, do pai dela, que também era Alencar, mas já usava Franklin. Em 1917, fugindo de uma das piores secas que atingiu o Nordeste, Raquel migra com a família. Meu pai era bacharel, não gostava de ser juiz, e então foi tentar a vida. Vieram essas secas grandes de 19, etc. Ele então resolveu vir aqui para o Rio, onde ele tinha um irmão, o professor Queiroz Lima, que era professor da universidade, era irmão dele. Ele veio para cá, ele tinha estudado aqui no Rio, mas não se colocou bem, ele queria ser fazendeiro mesmo. Resolveu ir para o Pará. Passamos 2 anos no Pará, lá ele voltou para o Ceará e disse: nunca mais vou sair do Ceará, e na verdade não saiu mais. De volta ao Ceará, Raquel de Queiroz faz o curso de magistério e começa a colaborar com jornais. O impulso de escrever vem naturalmente quando você tem impulso de cantar e de tudo mais. Eu comecei a escrever coisinhas e tinha um jornal no Ceará, o Ceará, cujo diretor, o Júlio Biapina, era muito amigo de meu pai. Uma vez eu mandei uma carta para o jornal, eles publicaram com grande alarido e me abriram as portas para escrever jornal e eu até hoje não parei mais. Mas não deixou de ser atingida pela censura. Ah, isso sim, artigo sim. No Cruzeiro, curso censurava. Isso eles censuravam. Mas era, em geral, antes do artigo sair. Quando saía, eles não podiam fazer mais nada. Em 1929, após o lançamento de seu primeiro romance, O 15, Raquel fica perplexa com a repercussão do livro. Eu nunca acreditei muito no sucesso, sempre achei que o sucesso é passageiro, sempre tive a maior inquietação quanto à minha reputação literária, eu nunca tive a menor confiança. Eu já era uma menina muito lida, porque a minha mãe era uma intelectual, lia muito, lia boas coisas. Meu pai lia muito, eles eram devotos do Eça de Queiroz e dos equivalentes. De forma que eu me criei numa casa de literatos. De escrever não era uma novidade, ler muito menos. De forma que eu era familiar com toda essa gente, com todos os bons escritores. Era a minha mãe, minhas tias, meu pai, lia-se lá. O Eça era o deus da casa. Machado, por exemplo. Eu, por exemplo, brigava muito com elas porque eu era mais machadiana. Em 1939, muda-se definitivamente para o Rio de Janeiro. As mulheres eram minoria no meio literário, mas sua condição feminina nunca a atrapalhou. Ao contrário, esse negócio de ser uma mocinha, quase uma menina, me ajudava muito. Eles todos que ficavam me paparicando. Eu sempre disse que fui muito paparicada. Esse negócio de ser mulher e encontrar dificuldade é lenda. A gente é muito paparicada. Os escritores eles não têm coragem, uma mocinha que está começando, eles ficam todos ajudando, paparicando, abrindo espaço. Eu sempre fui muito paparicada. Em seu romance O Memorial de Maria Moura, escrito em 1992, Raquel de Queiroz retrata a tradição feminina no Nordeste, pensando tipos que encontrou na vida real. Você escreve um romance,
Você não pode inventar pessoas, não é? Então um personagem eu boto um tique seu, outro de fulaninho. As pessoas são criadas, são criações, mas a gente não inventou o ser humano. Então tem que copiar um tique de uma pessoa que você lembra. É sempre assim. É da vida real, mas não é do retrato real. Adaptado para a televisão em formato de minissérie, o Memorial de Maria Moura não agradou a escritora. Não foi bom. A televisão é muito ruim, pelo menos para você, autor, porque ela não vê com seus olhos o personagem, não vê com sua memória a história. De forma que eles pegam o personagem, a história, e a televisão é muito imediata. De forma que eles façam aquilo e você nunca, mesmo não sendo livro seu, um livro que você ama, você fica às vezes revoltado com o que faz na televisão. Eles fizeram pouca coisa, fizeram parte, sim, e a moça que fazia Maria Moura estava muito boa, que é a Glória Pires. Ela estava muito boa. E foi uma coisa, uma pequena, foi só uma inspiração. Eles usaram mais o nome do que a história. Eu não sei se é porque eu amo profundamente o Brasil, eu tenho a maior esperança. Eu vivo procurando os sinais de um progresso, como eu imagino. Quando eu vejo esses meninos hoje, meus netos são tão sabidos, falam inglês correntemente, fazem isso, fazem coisa que a gente não fazia, eu acho que a mocidade melhorou muito. Eu tenho muita confiança no Brasil. Acho que o Brasil vai longe. Demora ainda, talvez, mas vai longe. É um povo inteligente. Não sei, eu sou suspeita porque a gente é brasileiro, né? Mas eu gosto do brasileiro, eu gosto de brasileiro. Nunca escrevi uma palavra contra a religião. Nunca escrevi uma coisa contra padre. Fui educada num colégio de irmã de caridade, nunca nas minhas memórias do colégio eu fiz uma referência pouco amável às freiras que me educaram. Eu sou muito ligada. Minha avó Raquel, que era religiosíssima, eu adorava ela. De forma que eu tinha tudo pronto. Quem sabe que eu ainda tenho fé um dia.